eu sou a Letícia e você está assistindo ao Jolly Worker. Antes de começar, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, obrigada! Tem um anúncio importante sobre o canal. A partir da semana que vem, nós estaremos postando vídeo pra vocês toda quarta e sexta, tá bom? A gente vai tentar trazer alguns conteúdos novos sobre outros assuntos além dos book talks que a gente tá fazendo sempre, tá bom? Tanto eu quanto o Júnior. Hoje eu vou falar sobre o livro Flores Partidas, que é da autora Karin Slaughter. Não sei pronunciar o nome dela. Mas o livro ele foi publicado pela primeira vez em 2015. E aqui no Brasil ele foi publicado pela editora HarperCollins Brasil. O livro vai contar a história da família Carroll, mais especificamente das irmãs Carroll. Quando a Lydia acusa o cunhado de tentar estuprá-la, a irmã Claire não acredita nela. Até porque quando ocorreu o fato, a Lydia estava envolvida com drogas, ela era uma Zé Droguinha. Então ela roubava e mentia muito pra família. Logo, ela, de certa forma, ela não tinha crédito com eles. Então a Claire não acredita e fica do lado do noivo. E aí a família toda vira as costas pra Lydia. Depois disso, as duas ficam sem se falar durante 18 anos. Até que acontece uma coisa que vira totalmente a vida da Claire, que é o assassinato do marido Paul. Depois que o Paul morre, a Claire, por acidente, digamos assim, ela descobre alguns vídeos muito incriminadores do Paul. E isso faz ela começar a questionar sobre o marido, sobre os 20 anos que ela teve de casamento. E isso, de certa forma, meio que aproxima ela e a Lydia. E a partir disso aí, a gente vai começar a desenrolar a história. Outro acontecimento importante que acontece com a família é o desaparecimento da Júlia, que é uma das irmãs delas, que era a irmã mais velha. Ela desapareceu em 1991. E isso desestruturou completamente a família. Tanto é que à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo que a família era muito unida, que eles eram muito felizes. Só que com esse acontecimento, tudo mudou para a família deles e os pais se separaram, a Lydia começou a ficar mais dependente das drogas e a Claire meio que se isola completamente. Então isso aí mudou os rumos da família completamente. Esse livro, ele não é um thriller policial, tá bom? Tanto é que o envolvimento da polícia na história é muito duvidoso. Na verdade, a autora, ela deixa a história, a gente em dúvida o tempo todo sobre quem está envolvido no caso, quem são as pessoas que sabem do que está acontecendo, em quem que a gente pode confiar ou não. Até porque o Paul, ele era um cara riquíssimo e que tinha muita influência. Então a gente fica meio sem saber quem está envolvido naquilo ou não. Na minha opinião, o livro trata mais sobre a história da Claire saindo da bolha que o marido criou em volta dela para esconder as coisas absurdas que ele fazia. Porque até ele morrer, ela não tinha motivo para duvidar dele. Até que ela descobre esses vídeos e começa a se questionar quem que era o marido realmente. O que foi esses 20 anos de casado, porque ela nunca desconfiou de nada. Então ela começa a se questionar sobre essas coisas a partir do momento que ela descobre esses vídeos. Inclusive, ela começa a ter uma visão completamente diferente sobre o que aconteceu com a Lydia, sobre o que a Lydia contou que o Paul tentou fazer com ela. Esse é o primeiro livro que eu li da autora e eu tava há um tempo sem conseguir ler nada. Então, eu meio que tentei mudar de gênero pra ver se eu desempacava, se eu conseguia ler alguma coisa. E no início, assim, os 50% do livro, eu diria que é mais a sinopse mesmo do livro, sabe? Tipo, o que tá escrito ali, que tá descrito pra gente. Que é as duas irmãs separadas por 18 anos, a morte do Paul e a Claire começando a descobrir as coisas. Só que na metade do livro acontece um plot twist que muda completamente os rumos, sabe? Tipo, o que a gente acreditava que poderia acontecer muda completamente com esse plot twist, sabe? E a partir disso aí, a tensão começa a crescer muito. À medida que o livro vai avançando, a tensão vai aumentando ainda mais. Sabe? Porque você fica receoso do que vai acontecer, do que a gente vai descobrir, tipo, até aonde vai esse problema todo, sabe? Inclusive, teve alguns momentos do livro que eu prendi a respiração de tão nervosa que eu tava, sabe? Só, tipo, depois de ver depois de terminar a cena tensa mesmo, que eu via que tava prendendo a respiração. Porque a gente vai ficando muito tenso à medida que o livro vai avançando. Inclusive, tem uma cena da Lydia
que quem já leu o livro sabe do que eu tô falando, que ela é muito, tipo assim, eu fiquei muito incomodada, eu fiquei muito angustiada enquanto eu tava lendo. E por causa disso, eu até pensei que às vezes eu não conseguiria terminar a leitura do livro. Porque eu achei que se até o final fosse daquele jeito, eu não ia conseguir terminar a leitura do livro. Sabe? Pra vocês terem noção de como a gente fica tenso enquanto a gente tava lendo, pelo menos eu, enquanto eu tava lendo o livro. Sabe? Então, assim, a autora, ela é bem descritiva, sabe? Só que muito dos acontecimentos do livro não são essas coisas nojentas, tipo assassinato, nem nada assim. Então ela deixa muito pra imaginação, sabe? A gente pensando o que pode acontecer, o que mais ele fez. Então a gente fica muito a gente fica alimentando a própria imaginação sobre o que mais tem nessa história, sabe? Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante na narrativa dela. E o final eu também achei muito realista. Então, tipo, é um thriller, só que ele não tem mistério nem nada assim. Sabe? Você só fica pensando assim, o que mais esse cara fez? O que mais tem pra gente descobrir? E tipo assim, e o quão horrível pode ser as coisas que ele fez. Entendeu? Então, assim, eu gostei bastante da narrativa dela e eu gostei muito do livro. Sabe? Apesar de eu ser mais o estilo mistério, eu ainda gostei bastante do livro dela. A incógnita que ficou pra mim no livro foi o Paul em si. Inclusive, pra quem não leu o livro, vai ter spoiler agora, tá bom? Então, avisinho de spoiler aí pra vocês. Mas o que me deixou em dúvida foi o Paul em si, sabe? O personagem do Paul. Porque eu fiquei por entender qual que era a obsessão dele com as irmãs Carroll. Sabe? Tipo, por que ele ficou tão obcecado por elas, pela família Carroll? Ele dá a entender que essa obsessão dele vem do pai dele ter sequestrado a Júlia e ele não ter participado de tudo que o pai dele fez com ela, porque ele tava em férias em algum lugar, sei lá. E então, por ele não ter participado das coisas horrorosas que foram feitas com a Júlia, ele meio que ficou obcecado pelas irmãs Carroll. Mas o que eu fiquei pensando foi que o Paul não tem um padrão, sabe? Até porque a autora não dá muita descrição física, tipo, da aparência das mulheres que estão nos vídeos, além da Anna Kilpatrick. E a Anna Kilpatrick, ela era morena, então, tipo assim, isso já é uma coisa que diferencia das irmãs Carroll, porque elas eram loiras. Então eu fiquei por entender por que ele ficou tão obcecado por elas e se ele não tinha um padrão, sabe? Tipo, não é como se eu estivesse tentando justificar o que ele fez, qualquer coisa assim. Mas nenhum trauma ela explicou no livro que talvez ele teria e por isso ele fazia esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo, pra mim, eu acho que eu tô muito acostumada com os personagens que são mais aprofundados, sabe? Tipo, personagens que a gente sabe tudo sobre a vida deles. E no caso do Paul, ela não conta isso, sabe? Ela só mostra que ele é um psicopata nojento e podre, que merece morrer, e só, sabe? Então isso aí pra mim ficou, não que... Como que eu vou explicar? Não que eu queria saber mais sobre o Paul, mas eu queria saber se tinha uma justificativa pra ele fazer todas aquelas coisas. Entendeu? Eu percebi lendo esse livro que eu sou mais o estilo thriller Agatha Christie, sabe? Que é mais policial, que tem mais mistérios. Mas se alguém tiver algum livro pra indicar pra mim, da mesma autora, da Karin Slaughter, eu acho que é assim. Se alguém tiver algum livro pra indicar dela pra mim, eu vou adorar. Porque eu gostei bastante da narrativa dela, sabe? Essa tensão que a gente vai crescendo e querendo saber mais sobre a história, eu achei bem divertida. Então, se alguém tiver mais algum livro pra indicar pra ela, eu vou adorar. E vou ler pra vocês e trazer um vídeo aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem também o que vocês acharam, se vocês já leram ou não, tá bom? Eu espero vocês na próxima semana, que a gente vai trazer mais vídeos, ok?